Artigo 90. O município instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelo respectivo poder. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remunerado observará: inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. Inciso 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargos públicos o disposto no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30 da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Parágrafo 3º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Lei do município poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos obedecido em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 6º. Lei do município disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 7º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º deste artigo. Artigo 91. O município poderá igualar o valor do quinquênio dos funcionários públicos estatutários ao do funcionalismo estadual, estabelecido na Constituição do Estado de Minas Gerais. Artigo 92. O município assegurará ao servidor, indistintamente do seu regime de trabalho, o direito, nos termos da lei, que vise a melhoria de sua condição social e a produtividade do serviço público, especialmente. Inciso 1. Duração de trabalho não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada nos termos que dispuser a lei. Inciso 2. Adicionais por tempo de serviço. Inciso 3. Férias-prêmio com duração de 3 meses, adquirida a cada período de 5 anos de efetivo exercício do servidor público, admitida a sua conversão em espécie por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das não gozadas. Inciso 4. Plano de Seguridade Social, que visa a cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que garantam meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão, proteção à maternidade, à adoção e à paternidade e assistência à saúde. Parágrafo único. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica prestada pelo Sistema Único de Saúde ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor ou ainda, mediante convênio por meio dos sistemas de pré- ou de pós-pagamento, na forma estabelecida em lei, observada a iniciativa de cada um dos poderes. Artigo 93. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proventos proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço se homem, e aos 30 se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 65 anos de idade se homem,
e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. D. Aos 30 anos de serviço se homem, e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º. Inciso 1 por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei. Inciso 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3. Voluntariamente, desde que cumprindo tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições: a. 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. b. 65 anos de idade se homem, e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 3º. Os proventos da aposentadoria por ocasião da sua concessão serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física definidos em lei complementar. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, alínea A. Para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 8º. Observado o disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria e pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da edição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. O município, desde que institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderá fixar,
para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 15. Observado o disposto no artigo 202 da Constituição Federal, lei complementar disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pelo município, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Artigo 94. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Título 5. Da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 1. Da Estrutura Administrativa. Artigo 95. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. Os órgãos da administração direta que compõem a estrutura da Prefeitura organizam-se e coordenam-se, atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Parágrafo 2º. As entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que compõem a administração indireta do município, classificam-se em: Inciso 1. Autarquia. O serviço autônomo, criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas. Inciso 2. Empresa pública. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio e capital do município, criada por lei, para a exploração de atividades econômicas que o município seja levado a exercer, por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Inciso 3. Sociedade de economia mista. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei, para a exploração de atividades econômicas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, ao município ou à entidade da administração indireta. Inciso 4. Fundação pública. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, funcionamento custeado por recursos do município e de outras fontes. Parágrafo 3º. A entidade de que trata o inciso 4 do parágrafo 2º adquire personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no Registro Civil de pessoas jurídicas, não se lhe aplicando as demais disposições do Código Civil concernentes às fundações. Capítulo 2. Dos atos municipais. Seção 1. Da publicidade dos atos municipais. Artigo 96. A publicidade das leis e atos municipais far-se-á em órgão da imprensa local ou regional ou por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. Parágrafo 2º.
Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Parágrafo 3º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. Artigo 97. O prefeito fará publicar. Inciso 1. Diariamente por edital, o movimento de caixa do dia anterior. Inciso 2. Mensalmente o balancete resumido da receita e da despesa. Inciso 3. Anualmente até 15 de março pelo órgão oficial do Estado, as contas de administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais em forma sintética. Seção 2. Dos livros. Artigo 98. O município manterá os livros que forem necessários ao registro de seus serviços. Parágrafo 1º. Os livros serão abertos, rubricados e encerrado pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim. Parágrafo 2º. Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema convenientemente autenticado. Seção 3. Dos atos administrativos. Artigo 99. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Inciso 1. Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos. A. Regulamentação de lei. B. Instituição, modificação ou extinção de atribuições não constantes de lei. C. Regulamentação interna dos órgãos que forem criados na administração municipal. D. Abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de créditos extraordinários. E. Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa. F. Aprovação de regulamento ou de regimento das entidades que compõem a administração municipal. G. Permissão de uso dos bens municipais. H. Medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. E normas de efeitos externos, não privativos da lei. J. Fixação e alteração de preços. Inciso 2. Portaria nos seguintes casos. A. Abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades. B. Instituição e extinção de grupos de trabalho. C. Atos disciplinares dos servidores municipais. D. Designação para função gratificada. E. Outros atos que por sua natureza e finalidade não sejam objetos de lei ou decretos. Inciso 3. Contrato nos seguintes casos. A. Admissão de servidores para serviços de caráter temporário, nos termos do artigo 87, inciso 9, desta lei orgânica. B. Execução de obras e serviços municipais nos termos da lei. Inciso 4. Decreto sem número nos seguintes casos. A. Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos individuais. B. Lotação e relotação de pessoal. Parágrafo único. Os atos constantes dos incisos 2 e 3 deste artigo poderão ser delegados. Seção 4. Das proibições. Artigo 100. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo até o 2º grau ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após findas as respectivas funções. Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Artigo 101. A pessoa jurídica em débito com o Sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público municipal nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Seção 5. Das certidões. Artigo 102. A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecerem a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverão atender às requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz. Parágrafo único. As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário da Administração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara. Capítulo 3. Dos bens municipais. Artigo 103. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Artigo 104.
Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da secretaria a que forem distribuídos. Artigo 105. Os bens patrimoniais do município deverão ser classificados. Inciso 1. Pela sua natureza. Inciso 2. Em relação a cada serviço. Parágrafo único. Deverá ser feita anualmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes, e na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens municipais. Artigo 106. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Inciso 2. Quando móveis dependerá apenas de concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante, justificado pelo Executivo. Artigo 107. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Parágrafo 1º. A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público a entidades assistenciais, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Parágrafo 2º. A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes inaproveitáveis para edificações, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa, dispensada a licitação. As áreas resultantes de modificações de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Artigo 108. Os imóveis doados pelo município às pessoas carentes somente poderão ser alienados após decorrido o prazo mínimo de 5 anos, contados de sua efetiva e comprovada ocupação pelo respectivo donatário ou sua família. Parágrafo único. A comprovação de ocupação prevista no caput deste artigo será feita mediante documento próprio expedido pelo setor competente da Secretaria Municipal de Planejamento. Artigo 109. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 110. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo concessão de uso de pequenos espaços destinados à instalação de bancas móveis para a venda de jornais e revistas ou refrigerantes, com autorização da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. É vedada a doação ou venda simbólica de qualquer bem imóvel do município no período de 6 meses que antecedem as eleições federais, estaduais ou municipais, exceto quando se tratar de doações a entidades do poder público federal ou estadual, havendo comprovado interesse comunitário, e ressalvado o disposto na Lei nº 2.790 de 99, que terá o prazo de 3 meses. Parágrafo 2º. A doação de terrenos a particulares, nos casos dos projetos de cunho social, somente se efetivará quando o loteamento for dotado de infraestrutura mínima necessária, compreendendo como tal a instalação de redes de água, esgotos e iluminação pública. Parágrafo 3º. Os pedidos de autorização à Câmara Municipal para a instalação de bancas, nos casos previstos no caput do artigo, deverão necessariamente ser instruídos com projeto técnico detalhado, contendo inclusive as dimensões do espaço a ser utilizado e a sua exata localização. Parágrafo 4º. Não será autorizada a instalação de banca num raio inferior a 200 metros de banca já existente. Artigo 111. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante cessão ou permissão a título precário, por tempo determinado, conforme o interesse público o exigir e através de decreto do prefeito municipal. Parágrafo 1º. A cessão de uso dos bens públicos de uso especial e dominiais dependerá de lei e concorrência e será feita mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 107, desta lei orgânica. Parágrafo 2º. A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades educacionais e culturais, de assistência social ou turística mediante autorização legislativa. Artigo 112. A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos, campos de esporte e cemitérios serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos.
Artigo 113. Todo cidadão que causar prejuízos ao município deverá, após ser considerado culpado pela Justiça, ressarcir ao mesmo valor dos danos, seja em obras ou em moeda corrente. Capítulo 4. Das obras e serviços municipais. Artigo 114. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do plano respectivo, do qual, obrigatoriamente, conste: inciso 1. Que a realização da obra pública municipal deverá estar adequada ao plano diretor, ao plano plurianual e às diretrizes orçamentárias, salvo em casos de emergência. Inciso 2. A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse comum. Inciso 3. Os pormenores para sua execução. Inciso 4. Os prazos para o seu início e conclusão, acompanhados da respectiva justificação. Parágrafo 1º. Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo casos de extrema urgência, serão executados sem prévio orçamento de seu custo. Parágrafo 2º. As obras e serviços públicos municipais serão executados pela Prefeitura, por suas autarquias e demais entidades da administração indireta ou, por terceiros mediante licitação, de maneira a atender o município como um todo, a fim de que nenhuma área deixe de ser contemplada com os benefícios do poder público. Artigo 115. As diretrizes para a elaboração do plano diretor, relativamente às atividades rurais, serão estabelecidas por um Conselho Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ser criado por lei, com representantes de produtores e trabalhadores rurais. Artigo 116. O município manterá diretamente, indiretamente ou através de concessão, o serviço integrado de limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Artigo 117. Todo empreendimento de obras e serviços do município deverá estar de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, previsto no artigo 13, inciso 3 desta lei. Artigo 118. O município, através das entidades de administração indireta, no exercício de atividade econômica, não poderá gozar de privilégio fiscal não extensivo ao setor privado, sujeitando-se às normas e critérios adotados para a iniciativa privada. Artigo 119. A permissão de serviço público a título precário será outorgada por decreto do prefeito, após edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão só será feita com autorização legislativa mediante contrato, precedido de concorrência pública. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as permissões e as concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. Parágrafo 2º. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município, incumbindo, aos que os executem, sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários. Parágrafo 3º. O município poderá retomar, sem indenização, os serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. Parágrafo 4º. As concorrências para a concessão de serviço público deverão ser precedidas de publicidade em jornais e rádios locais, inclusive em órgãos da imprensa da capital do Estado, mediante edital ou comunicado resumido. Parágrafo 5º. Em caso de empate ou de igualdade entre propostas e desde que não resulte em prejuízo para o município, será considerada vencedora aquela do concorrente estabelecido e em atividade no município, com comprovados serviços prestados. Artigo 120. As tarifas dos serviços públicos deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo-se em vista a justa remuneração. Artigo 121. Nos serviços, obras e concessões do município, bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação, nos termos da lei. Artigo 122. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros municípios. Artigo 123. Compete ao Poder Público Municipal formular e executar a política e os planos plurianuais de saneamento básico, assegurando: inciso 1. Abastecimento de água para adequada higiene, conforto e qualidade compatível com os padrões de potabilidade. Inciso 2. Que as ações de saneamento básico sejam precedidas de planejamento das obras que atendam aos critérios de avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, objetivando a reversão e a melhoria do perfil epidemiológico.
Inciso 3, que o poder público desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem as ações de saneamento, habitação, desenvolvimento urbano, preservação do meio ambiente e gestão dos recursos hídricos, buscando integração com outros municípios nos casos em que se exigirem ações conjuntas. Inciso 4, que as ações municipais na área de obras, saneamento, sejam executadas diretamente ou por meio de concessão ou permissão, visando ao atendimento adequado à população. Inciso 5, que a concessionária dos serviços de água e esgoto deverá construir interceptores de esgoto e/ou estações de tratamento, ETE, evitando a injeção direta de esgoto sanitário nos mananciais e promovendo a preservação do meio ambiente e dos recursos hídricos, em qualquer lugar do município onde essa ação for necessária. Artigo 124. Compete ainda ao município manter e legislar sobre a organização e prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, dos serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Artigo 125. Os concessionários ou permissionários de serviços públicos municipais sujeitar-se-ão à regulamentação específica e ao controle tarifário do município. Parágrafo único. Em todo ato de permissão ou contrato de concessão, ao município reservar-se-á o direito de averiguar a regularidade do cumprimento da legislação trabalhista pelo permissionário ou concessionário. Artigo 125-A. Em caso do não cumprimento pelas empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos municipais, de suas obrigações contratuais ou de suas responsabilidades tributárias para com o município, dentro dos prazos e condições estabelecidos, fica vedada a majoração das tarifas dos serviços por elas prestados, enquanto perdurar a situação de inadimplência. Parágrafo 1º. O inadimplemento de que trata este artigo, quando superior a 120 dias, constitui motivo para suspensão e/ou rescisão do respectivo contrato. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se também no que couber às pessoas físicas ou jurídicas que firmarem contratos com o município para a execução de obras de qualquer natureza. Artigo 126. As empresas operadoras, quando da prestação dos serviços, obrigam-se a: inciso 1, manter serviços adequados. Inciso 2, garantir a segurança e o conforto e respeitar os direitos dos usuários. Inciso 3. Cumprir as especificações e características da operação dos serviços concedidos ou permitidos, como horários, itinerários, número de veículos necessário ao atendimento da demanda. Inciso 4. Submeter seus veículos à vistoria periódica. Inciso 5. Manter seus veículos em operação em perfeito estado de conservação, higiene e segurança, devendo estar munidos dos equipamentos obrigatórios previstos pelas normas vigentes. Inciso 6. Selecionar com critério o pessoal de operação, zelando pela sua formação e treinamento. Inciso 7. Respeitar as normas estabelecidas pelo poder concedente. Parágrafo único. Constituem direitos dos usuários: a. dispor de transportes em condições de segurança, conforto e higiene. b. obter informações sobre itinerários, horários e outros dados pertinentes à operação das linhas. c. usufruir do transporte com regularidade de itinerários, frequência de viagens, horários e pontos de parada. d. formular reclamações sobre deficiência na operação de serviços. e. propor medidas que visem a melhoria dos serviços prestados. Artigo 127. O poder concedente, quando da contratação dos serviços de transporte coletivo de passageiros, em regime de concessão ou permissão, deverá: inciso 1. Planejar e estabelecer quadros de horários que atendam às necessidades dos usuários. Inciso 2. Gerenciar e controlar os serviços contratados. Inciso 3. Fiscalizar o cumprimento pelas empresas operadoras dos preceitos contidos nesta lei, no regulamento dos serviços de transportes e nas normas expedidas. Inciso 4. Vistoriar, periodicamente, os veículos das empresas operadoras, visando mantê-los em condições de tráfego com segurança. Inciso 5. Remunerar corretamente as empresas operadoras assegurando o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços prestados. Inciso 6. Não impor obrigações acessórias que venham onerar o custo do sistema de transporte. Artigo 128. Vencido o prazo de concessão ou permissão, desde que cumpridas as normas de operação dos serviços e a idoneidade econômico-financeira das empresas operadoras, poderão as mesmas serem prorrogadas por sucessivos períodos, mediante autorização legislativa. Artigo 129. A concessão e a permissão deverão ser outorgadas por prazo nunca inferior à vida útil estabelecida para os veículos em circulação.
Artigo 130. O município, tendo em vista as diretrizes nacionais sobre a ordenação dos transportes, estabelecerá metas prioritárias de circulação dos transportes coletivos urbanos, que terão exclusiva preferência em relação às demais modalidades de transporte. Artigo 131. A concessão de qualquer tipo de gratuidade no transporte coletivo urbano, transporte coletivo municipal, transporte coletivo de táxi e veículos de aluguel, somente poderá ser procedida mediante lei municipal de iniciativa do poder concedente, que contenha um suporte financeiro para custeá-la. Artigo 132. O Vale-Transporte será emitido, comercializado e distribuído pelas empresas operadoras do transporte coletivo de passageiros, custeado pelos empresários do setor, sendo vedado o repasse tarifário e admitida a delegação ou formação de consórcios. Parágrafo único. Ficam estendidos os benefícios do Vale-Transporte a todos os servidores públicos municipais, da administração direta ou indireta. Artigo 133. O poder concedente deverá proceder ao cálculo da remuneração dos serviços de transportes urbanos de passageiros, com base em planilhas de custos contendo a metodologia de cálculos, parâmetros e coeficientes técnicos em função das peculiaridades do sistema de transporte urbano. Artigo 134. As vias integrantes dos itinerários das linhas de transporte coletivo de passageiros deverão ter prioridade para manutenção e conservação. Artigo 135. O serviço de táxi será prestado, preferencialmente nesta ordem. Inciso 1. Por motorista profissional autônomo. Inciso 2. Por associação de motoristas profissionais autônomos. Inciso 3. Por pessoa jurídica ligada ao sistema. Capítulo 5. Da Administração Tributária e Financeira. Seção 1. Dos tributos municipais. Artigo 136. São tributos municipais os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, decorrentes de obras públicas, instituídos por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. Artigo 137. Compete ao município instituir impostos sobre: inciso 1. Propriedade predial e territorial urbana IPTU. A. O IPTU deverá ser usado como instrumento de desenvolvimento urbano. B. O IPTU deverá ser mais oneroso para os imóveis não construídos, com a atualização da planta de valores e progressividade segundo dispuser a lei, para que sejam desestimulados os vazios urbanos. Inciso 2. Transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, ITBI. Inciso 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel. Inciso 4. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 151, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Parágrafo único. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Artigo 138. O município poderá conceder isenção de impostos nos seguintes casos. Inciso 1 do IPTU. Aos ex-combatentes da Primeira e Segunda Grandes Guerras, residentes neste município, quando proprietários de um só imóvel, cujo benefício será estendido a todo ex-combatente ou sua viúva, desde que venham a se fixar neste município. Inciso 2 do ISS sobre promoções culturais, de caráter filantrópico, mediante prévia autorização da Câmara. Artigo 139. Além dos casos previstos no artigo anterior, o município poderá conceder isenção de tributos ou qualquer outro benefício fiscal, mediante prévia autorização legislativa. Artigo 140. O município acompanhará o cálculo das cotas e a liberação de sua participação nas receitas tributárias a serem repartidas pela União e pelo Estado, na forma das respectivas constituições e legislações complementares. Artigo 141. As leis autorizativas para se contrair empréstimos de qualquer natureza deverão ser acompanhadas de objetivos, metas e justificativas pormenorizadas com cálculo preciso da dívida fundada interna, garantias de pagamento por fontes, FPM, ICMS, etc., e que tenham aprovação da maioria absoluta da Câmara. Artigo 142. A Câmara Municipal poderá se valer de assessoria de entidades afins e profissionais de notória especialização,
para orientá-la na apreciação de matérias encaminhadas à sua apreciação. Artigo 143. As taxas só poderão ser instituídas por lei, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo município. Artigo 144. A contribuição de melhoria poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas municipais, tendo como limite máximo a despesa realizada. Artigo 145. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social. Seção 2. Da receita e a despesa. Artigo 146. A Receita Municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos. Artigo 147. Pertencem ao município. Inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pela administração direta, autarquias e fundações municipais. Inciso 2. A 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis situados no município. Inciso 3. A 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal. Inciso 4. A 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços. Artigo 148. A fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais será feita pelo prefeito mediante edição de decreto. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos deverão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se tornarem deficientes ou excedentes. Artigo 149. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação. Parágrafo 1º. Considera-se notificação a entrega de aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente. Parágrafo 2º. Do lançamento do tributo cabe recurso ao Conselho Municipal de Contribuintes, assegurado para sua interposição, o prazo de 15 dias, contado da notificação. Artigo 150. A despesa pública atenderá aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e às normas de direito financeiro. Artigo 151. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível e crédito votado pela Câmara, salvo a que correr por conta de crédito extraordinário. Artigo 152. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. Artigo 153. As disponibilidades de caixa do município, de suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo os casos previstos em lei.